Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Porteira Aberta e hoje nós vamos falar um pouco de uma das associações que representa os pecuaristas da raça mais difundida no Brasil, que é a Nelore MT, certo? Nós estamos aqui com o presidente da associação, o Sr. Aldo Teles, que é pecuarista, né? E hoje, presidente da associação. Sr. Aldo, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença, por disponibilizar esse tempinho para vir conversar com a gente aqui. E eu queria começar, Sr. Aldo, primeiro apresentando o senhor, certo? O senhor falando um pouco da atividade que a Nelore faz, do que é a entidade e como ela contribui para o setor, por gentileza. Mais uma vez, seja bem-vindo. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo neste momento. É com muita honra que assumimos a presidência da Nelore do Mato Grosso e estamos procurando fazer um trabalho de dedicação de 2 anos da minha vida, pensando no bem da pecuária do Mato Grosso. Porque nós, na nossa fazenda, até 4 anos atrás, nós não tínhamos números, que é mais ou menos o que acontece na pecuária do Mato Grosso e do Brasil. E quando você não tem número, Leonardo, você tem medo de investir, e você acaba economizando. E quando você economiza, os resultados são pequenos. Então, nós estamos na Nelore tentando fazer esse trabalho na pecuária comercial, porque a pecuária de elite, você sabe, nós tivemos um problema aí há 4, 5 anos atrás. A gente fazia pista, todos faziam pista, mas praticamente mudou o foco da pecuária do Nelore, que é o animal pesado, o animal mais produtivo, o animal de maior carcaça. Então, unindo o peso, que no fim é aquilo que você vai vender no frigorífico e transformar em carne. Então, a genética está sendo aplicada mais a pasto. Perfeito. O senhor já comentou a respeito dessa transição, né? A Nelore é muito conhecida na época dos rankings, dos julgamentos, certo? Tem uma participação importante na história até para conduzir a raça para esse exemplo de adaptabilidade, de resistência que é o Nelore, mas de uns tempos para cá a gente começou a entender o cenário de uma outra forma e visar mais essa parte comercial. Dentro da associação, Sr. Aldo, o senhor está lá há bastante tempo, mesmo antes da presidência, certo? Como foi para o senhor como pecuarista e como o senhor analisou os seus pares nessa adaptação para essa nova forma de produzir o Nelore? Eu acredito que está indo muito bem, mas sempre pode melhorar. Então, você sabe, nós tivemos uma prova. O Breno era nosso ex-presidente, começou uma prova lá com 180 animais, inclusive você estava presente nessa prova. Uma prova que teve algumas dificuldades, porque foi feito com só 3 produtores. O companheiro Jorge Pires levou 120 animais e o companheiro Mário Cândia 20 animais e eu levei 40. Então foi uma prova muito boa, os resultados foi muito bom, foi feito com novilhas precoces. Foi uma prova, os resultados do gado foi tão bom que o gado foi abatido no Marfrig aqui em Várzea Grande e eles gostaram tanto do produto que praticamente tomaram posse da nossa prova e falaram bem do gado Nelore para o Brasil todo. A nossa professora Camila da ANEP, naquele momento ficou um pouco enciumada, mas eu, como presidente da Nelore, achei que estava falando do Nelore que era muito positivo. E depois dessa prova, nós tivemos a coragem de fazer uma prova com 600 animais. Até na hora que a gente estava propondo essa prova, alguns companheiros não acreditavam, certo, que essa prova seria possível. Mas nós tivemos uma recepção tão boa entre os companheiros neloristas e alguns que não eram sócios, que se tornaram sócios, que eu tive o prazer de fazer a prova com 20 companheiros, sem a necessidade da minha participação. E eu falei, não, essa prova é para ser feita com 20 produtores, cada um com 30 animais, trazendo uma qualidade boa daquilo que você criava na sua fazenda,
e que a gente, com esse sequestro, essa retenção de animais que está sendo feita, que eles possam, algum deles, nós já fazemos isso na nossa fazenda. Nós acreditamos muito nessa retenção de animais, acreditamos tanto que hoje, para você ter uma ideia, nós estamos hoje nas águas, nós estamos com 1.500 animais no sequestro lá na fazenda, porque, graças a Deus, nós estamos com a fazenda com a quantidade de gado muito boa, e para poder ter um pouco de, liberar um pouco o pasto, nós estamos fazendo o sequestro agora e pretendemos fazer na seca, na transição, com 5.000 animais. Porque lá nós temos uma coisa muito importante que nós já fazemos há mais de 13 anos, que hoje a gente está percebendo, é uma coisa que se usa na Europa, usa na Argentina, nos Estados Unidos, que é o feno. É a base da alimentação deles. E aqui no Brasil, pouca gente acredita, e nós começamos a acreditar há 13 anos, e estamos muito felizes, porque hoje nós temos uma arroba produzida um pouco mais barata do que a maioria. Nós temos uma empresa que nos dá assessoria lá na fazenda, e nós temos custo. Então, o que eu digo é o seguinte, de 4 anos para cá, nós passamos a ter custo de tudo aquilo que nós gastamos e de tudo aquilo que nós produzimos. E aqui na Nelore, a maioria ainda não tem isso. Você vê os neloristas são praticamente a elite da pecuária do Mato Grosso, e pouca gente está usando isso. Então nós queremos, como presidente da Nelore, tentar trazer a intensificação da pecuária, que você vai conseguir animais com mais precocidades, você vai ter o animal com a carne melhor, que o Brasil está melhorando a sua carne a cada dia, para a gente conseguir não ficar só com esse mercado da China, que a gente tem que agradecer à China, mas eles estão comprando muito produto da gente, e quando ele para, nós passamos sufoco, que é um momento que nós até estamos ultrapassando nesses momentos, nesses dias, porque eles estão fechando um motivo que a gente não dá nem para entender, porque a Covid praticamente está no seu final, e eles estão fechando quase todas as plantas que exporta para eles. A gente está com medo que daqui a uns dias a arroba vai estar muito mais baixa, e vários frigoríficos já foram fechados, porque o mercado interno está muito fraco. A gente pode até voltar a falar disso daqui para frente, seu Aldo, porque é uma questão delicada que a gente está passando. Nós vamos apresentar no Pecuária News, que é um quadro sobre notícias a respeito desse assunto dos frigoríficos. Vamos falar um pouco mais da prova, detalhar a prova, mas eu quero pedir licença para o senhor, seu Aldo, porque agora a gente vai chamar o quadro de leilões para ficar por dentro aí do final de semana, das datas de leilões do mercado do boi nesse final de semana. Começando pela Estância Bahia Leilões, no dia 24 de abril, domingo, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, temos o leilão virtual AJM da Silva Agropecuária, comercializando 2.500 animais de cria, recria e engorda. Ainda pela Estância Bahia Leilões, no dia 23 de abril, sábado, às 17 horas, horário de Brasília, leilão virtual Criadores do Vale do Guaporé. Serão comercializados 2.000 animais de corte. Continuando com a Estância Bahia Leilões, temos o leilão dos Criadores de Rondônia, com mais de 1.500 animais sendo comercializados, no domingo, dia 24 de abril, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Já pela MB Leilões, no domingo, dia 24 de abril, às 9 horas da manhã, horário de Mato Grosso, temos o leilão virtual MB Leilões, comercializando animais para cria, recria e engorda. Seu Aldo, vamos falar um pouquinho da prova, né? O senhor estava me falando aqui em off que são 600 animais, a fazenda da Nelore são 400 hectares, mas não são tudo isso de pasto, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho de como o sistema está rodando lá, essa questão de ter uma quantidade de animais considerável em cima da fazenda da Nelore, fazenda experimental da Nelore. Leonardo, a prova, graças a Deus, está indo muito bem. Nós estamos com uma parte da prova que é coordenada pela UFMT, através da professora Camila, lá de Sinop, da ANEP,
com a Jarliane lá, fazendo doutorado. Então, essa prova está indo muito bem, o gado está muito bom. Já passa, todos os animais já estão a pasto, todos eles tiveram, por exemplo, um período de sequestro, e aí ficaram por 90 dias. Deu condições para a fazenda, eu estive lá ontem, a fazenda está muito boa, o gado está muito bonito, graças a Deus o resultado vai ser muito positivo. E então a professora Camila, com a UFMT, tem 176 animais. E a Nelore, junto com a Cargill Nutron, com a determinação e a parceria da Camila, da Natália, ela tem feito um acompanhamento quase diariamente lá, está levando o negócio com muito capricho. Nós já fechamos há 10 dias atrás 122 animais, com a média de 442 quilos. Então os animais estão indo muito bem. Já estamos aí, nós tivemos uma coisa importante, que você sabe que a Nelore é filha da Acrimate. A Acrimate sempre que banca a Nelore. E nós tivemos a sorte de ter uma parceria com a FS Bioenergia, que eles nos doaram 260 toneladas de DDG, que com isso, Leonardo, deu condições. Hoje a Nelore está estruturada para terminar essa prova. Você sabe, nós não tínhamos nenhum trator, nós não tínhamos nenhum equipamento. Hoje nós temos 2 tratores novos lá, um 75 com lâmina e um trator 82 da Ford, que também, a V Grande, que também é um dos patrocinadores da gente, com a concha, e temos também um vagão da Ipacol. Então hoje nós temos condições de tratar bem dos animais. Os tratores, que é o investimento maior, já estão pagos. Agora o vagão nós compramos em 10 parcelas, já deve ter pago umas 5 ou 6, também está próximo de terminar. E isso graças aos patrocinadores que deram essa ajuda do DDG, que a gente já usa na nossa fazenda, e tem vários produtores no Mato Grosso usando, e é uma coisa que está crescendo muito. Eles estão, breve, o ano que vem, em julho, já vão inaugurar mais uma fábrica em Primavera do Leste, que vai ajudar muito a Baixada Cuiabana. Então a FS foi o parceiro de primeira hora, que fez essa doação maravilhosa, que deu as condições necessárias para a Nelore fazer essa prova muito bem, como uma prova praticamente profissional. Nós estamos usando aquilo que qualquer proprietário, qualquer invernista está fazendo na sua fazenda, nós estamos fazendo na Nelore. Porque quando nós chegamos lá, nós não tínhamos nenhum trator, então era tudo tratado no saco, aquela dificuldade, tinha que ter muita gente. Então você sabe, tudo que depende de muita gente tem dificuldade para que o trabalho seja 100%. Então hoje nós estamos em boas condições para fazer esse trabalho. Maravilha. Shoaldo, falando um pouquinho do andamento da prova, o senhor estava conversando comigo em off a respeito de 2 tipos de tratamento, né? Até a professora Camila teve aqui, ela falou um pouco disso, mas eu queria entender pela ótica do senhor como produtor rural, essa avaliação é necessária para a gente produzir dados para que a gente leve para os pecuaristas, e a Nelore tem essa função, né, de ser o transmissor dessa notícia, dessas informações, para que a gente consiga aplicar dentro das fazendas dos pecuaristas em geral. Eu queria entender a importância desse teste que a Nelore faz, né, de assumir esse risco. É verdade. Isso foi uma coisa muito importante, porque é importante a gente levar para o produtor, para o pecuarista, resultados. Então, como é uma prova, nós fizemos testes e vimos, usamos o teste de baixo ganho e de alto ganho. O baixo ganho, os animais estavam ganhando de 400 a 500 gramas. E o alto ganho, os animais ganhavam de 800 gramas a 1 quilo. E aí esses animais foram, isso quando o animal estava preso, certo? Ele estava comendo bagaço e DDG,
Então, alimentação preso. Aí terminou essa parte dos 90 dias que o animal ficou preso, ele foi a pasto. E aí o trato passou a ser igual. E o que nós estamos chegando, já quase com a decisão correta, que os animais que ganharam mais peso, agora recebendo o mesmo trato do animal que ganhou no baixo ganho, eles estão igualando. Então, praticamente, aquilo que você investiu a mais para aquele animal ganhar 800 a 1 quilo, você jogou praticamente dinheiro fora. Isso é uma coisa importante que a gente praticamente já tem para dar uma informação importante para os produtores do Mato Grosso. Olha que bacana, o senhor falou a respeito dessa... de intensificar, né, que a Nelore está instigando isso, e é super importante, mas além disso, ela está mostrando aonde intensificar. A gente recebeu aqui o pessoal da Gestap também, que é a consultoria de pecuária, e o professor Welton Cabral falou exatamente o que a Nelore está provando, que não basta só nós buscarmos a intensificação, mas sim saber como utilizar é o melhor caminho, né? Que a gente acaba evitando desperdiçar dinheiro em alguma área. E essa é a importância da Nelore de trazer esses dados, de assumir esse risco e já trazer o dado pronto para o pecuarista. Soldo, vou pedir mais uma vez licença para o senhor, porque agora nós vamos chamar o quadro InovaPec para ficar aí por dentro das tendências de inovação e tecnologia no mundo do agronegócio. Chega ao mercado um equipamento que promete auxiliar produtores na palpação de vacas inseminadas. Uma câmera conectada a um smartphone permite que o profissional veja o interior do aparelho reprodutivo das vacas que foram submetidas à IATF, especialmente o colo do útero, que é identificado pela câmera do aparelho e, por meio de sucção, é imobilizado, estabelecendo o contato permanente com o equipamento. O operador pode alinhar os anéis cervicais usando a alça do dispositivo para a deposição do sêmen no colo do útero. O custo do produto, que está sendo comercializado já na Europa, gira em torno de 2.500 a 3.000 euros. Sr. Aldo, o senhor estava comentando a respeito da prova, né? Que há uma distinção aí de alguns animais estão em confinamento, outros vão terminar a semi, né? Explica um pouco para a gente como está funcionando essa dinâmica. Leonardo, foi o seguinte, como os animais eram muito bons, eles tiveram um ganho superior às expectativas. E aí foi preso 122 animais, que já está há 10 dias no confinamento, e esses animais serão abatidos daqui a 90 dias. Então ele vai sair bem antes dos animais a pasto. Isso foi uma coisa importante, porque nós vamos terminar esses animais no confinamento e o restante dos animais, que são os 480 animais, vão ser terminados a pasto no semi-confinamento, que hoje praticamente a maioria dos invernistas do Mato Grosso e do Brasil estão usando mais essa técnica do semi-confinamento, porque num dia de chuva o animal tem o que comer, ele tem pasto lá também, à vontade, tem sombra, né? Então é diferente. E às vezes um confinamento, às vezes quando não está estruturado com sombra, o animal é sacrificado além daquele barro muito forte. Então os outros 480 animais vão ser terminados, esses aí vão ser terminados eles já estão com 7 meses na fazenda e eles vão terminar com 10 meses. E os outros animais vão terminar com mais 90 dias, para chegar, nós esperamos que chegue também ao mesmo peso e com a vantagem, que você sabe que o animal que fica mais tempo no pasto, no semi-confinamento com tratamento mais baixo, ele tem um custo menor. O confinamento é aquele que ele come aquilo que você leva. Então ele tem um custo maior. E aquele animal que está a pasto, você pode, que nem nós estamos passando um momento muito bom de chuva aqui na Baixada Cuiabana, e os animais vêm ganhando 1 quilo por dia a pasto, aí no proteinado ou uma ração de baixo consumo. Quer dizer, o desafio era grande, mas os animais, pela qualidade de genética e também o cuidado com a nutrição, com o manejo correto, fazem essa expectativa ser ultrapassada, né? Sr. Aldo,
a gente está passando por um momento, eu queria retornar um pouco desse assunto, até para explicar para o pessoal que o produtor também é refém dessas questões do mercado. O senhor estava falando em off e falou no começo da nossa conversa a respeito do fechamento de alguns frigoríficos por conta da exportação chinesa, né? Dessa dependência que a gente tem da China, do valor, né, da potência que a China tem como compradora, né? Eu queria que o senhor, como produtor, falasse um pouco do sentimento que é esse momento que a gente está passando. Então, vou falar também da Allflex. A Allflex nos doou o brinco e o bottom. Então, todos os animais estão brincados e com botos. Isso também foi uma doação, uma parceria que a Allflex tem feito com a Nelore e a MSD, que hoje parece que é uma empresa só. É muito importante porque é uma coisa que nós vamos ter os dados exatamente pela condição, sem custo, que também deu as condições da gente fazer um trabalho bem feito. Agora, a coisa importante que está difícil acontecendo, o Brasil passa por um momento na venda da carne muito difícil, porque o nosso maior comprador é a China. Graças a Deus nós temos a China. Hoje, eu perguntei para um comprador do frigorífico Marfrig, mas por que vocês não conseguem outros compradores? Parece que está tendo dificuldade. A gente vende para muitos países, mas o país que tem condição de pagar um pouco mais a nossa carne é a China. Mesmo tendo essa exigência do animal precoce, o animal de 30 meses para trás, mas mesmo assim ele dá condições aos frigoríficos de nos pagar um pouquinho mais, porque eles estavam dando, o último gado que nós abatemos, tinha uma premiação de R$25 por arroba. Então um animal de 20 arroba, 21 arroba, daria aí 550, 600 reais, que é uma coisa importante para a gente. Então, só que agora tudo indica que eles estão querendo abaixar o produto e estão criando um problema aí na compra, que eu acredito, eu não posso acreditar que nós passamos aí pela Covid por 2 anos, em fase que a Covid estava muito forte e não levou o vírus na carne. E agora eles estão alegando que está levando o vírus na carne e já fechou vários frigoríficos do Brasil. Fechou o JBS de Mozarlândia, que é um dos maiores frigoríficos que eles têm. Fechou também o Marfrig de Tangará. E hoje, no final de semana, também condenaram também o Marfrig de Várzea Grande e o JBS de Barra do Garça. E o mercado interno já estava com um grande problema e vários frigoríficos que não estavam exportando para a China estavam sendo obrigados a fechar, porque ele não tinha condição de concorrer com o preço da China e aí ele praticamente não tinha condição de comprar o gado. Porque todo mundo quer vender um gado de melhor qualidade, mas quer ver se consegue um preço um pouco melhor, né? E os custos de produção não acompanham essa recuada da China, né? É verdade. Nós tivemos aí no final do ano, né, um problema muito sério, que a China também saiu de vários mercados aí, parou de comprar e a arroba caiu muito. Se você não tratar, você não consegue vender o boi China. É uma das grandes vantagens da intensificação da pecuária, é que você antecipa os animais e você consegue vender ele com um pouco menos de idade e tendo esse plus de 500, 600 reais na arroba, porque você antecipa o boi. E se o boi ficar a pasto, ele vai a 3 anos e meio, 4 anos, aí você não consegue ter uma carne de boa qualidade e nem ter a exigência do melhor mercado que nós temos hoje. Perfeito. E aproveitando melhor a área também, né, que mais animais rodam no mesmo hectare, né, maior a produção de arroba por hectare. Porque a pecuária está passando por um momento muito perigoso. A agricultura cresceu muito, os agricultores ganham muito dinheiro nesses 2 últimos anos e eles vêm tomando a nossa pecuária. Então, se você não melhorar na pecuária, você ou vai ter que arrendar ou vai ter que vender para o agricultor, porque isso é uma coisa que está acontecendo no Mato Grosso, em Goiás, no Brasil inteiro. A nossa agricultura está num crescimento muito forte, apertando a pecuária. Ou você melhora, ou você vai ter que sair, mudar de ramo.
Perfeito. Seu Aldo, até um ponto interessante para a gente voltar a comentar. Eu quero chamar agora o quadro de feiras e eventos, para a gente ficar aí ligado nas principais datas de eventos do setor da agropecuária, mas já já a gente volta para continuar esse papo com o seu Aldo Telles. Dos dias 27 a 29 de abril, acontece o Confipecos, evento dedicado exclusivamente à técnica de confinamento. Acontece em Sinop, Mato Grosso. Já em Ribeirão Preto, São Paulo, acontece a AgriShow, principal feira da região, dos dias 25 a 29 de abril de 2022, das 8 às 18 horas. Seu Aldo, o senhor estava comentando, inclusive é importante que a gente fale isso. Todo mundo, o pessoal que não tem um contato com o agronegócio acha que a gente está expandindo. E, na verdade, nós estamos aumentando a produção e cada vez com menos área. O senhor estava comentando dessa expansão da agricultura e tomando áreas que antes eram de pecuária e a gente está ficando se restringindo a alguns pontos, né? Mesmo assim, a nossa produção tem crescido. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, de como que... o que se deve isso, né? A tecnologia, as novas ferramentas que a gente tem à disposição, né? Verdade. Nós temos um exemplo que nós usamos lá na nossa propriedade. Nós tínhamos 8.500 hectares de pasto e tínhamos 14 mil cabeças de gado na propriedade. Nós arrendamos 2.000 hectares, quer dizer, então nós voltamos para 6.500 hectares de pasto. E aumentamos 2.000 cabeças. Diminuímos 2.000 hectares e aumentando 2.000 cabeças. Mas hoje a gente trata de 3, 4 mil cabeças durante o ano todo. Nós usamos o feno, que é um negócio que deu as condições necessárias. Nós tínhamos uma máquina pequena. Compramos uma máquina maior, uma Dacum, aquela do rolo maior. Então aumentou muito a produção. E para poder aumentar mais ainda, nós estamos instalando lá, praticamente está próximo de formar de funcionar um pivô para 150 hectares, para usar na pecuária, para capim, para que a gente tenha um feno de qualidade durante o ano inteiro. Porque nós fazemos o feno bem diferente da maioria. Porque em outros lugares, e a gente até já fez isso, fazia o feno agora a partir de maio, abril, final, quando a chuva parava, fosse parando, aí você começava a fazer o feno e transportava ele para o barracão. E aí a gente viu que a gente corria muito risco de incêndio. Então nós passamos a fazer o feno praticamente o feno que nós usamos. Nós começamos a fazer feno no dia 1º de janeiro e terminamos de fazer feno no dia 31 de dezembro. Nós vamos fazendo conforme a necessidade. Com um estoque aí de 3, 4 dias, uma semana no máximo, que aí você não tem... A gente já pega o feno que a gente vai usar, ele fica na roça. Agora nós vamos ter que tirar ele do pivô, porque o pivô passou a produzir com uma quantidade maior. E a gente vai ter que fazer o feno e fazer um monte ao lado onde o pivô não passa, para que a gente tenha um estoque. Assim, porque do pivô você tem que tirar o feno, não tem jeito. Mas nós vamos fazer do lado, colocar uma lona para fazer um estoque maior. Então o feno é a solução e a gente usa ele, vamos usar muito na seca, que já vem vindo, nós estamos partindo para isso. E esse ano nós acabamos, como na nossa região a agricultura pegou, os valores e como eles estão ganhando muito dinheiro, e no Mato Grosso nós temos o privilégio de ter terras boas e bastante chuva. Na nossa região chove uma faixa de 1.900 a 2.000 milímetros, então o agricultor está fazendo 2 safras bem muito feitas, produtivas, né? E aí com isso o meu vizinho já arrendou a fazenda dele a 16,7 sacos de soja ao hectare. E nós arrendamos lá, estamos arrendando a 10, fizemos um contrato de 8 anos, temos mais 3 anos para poder arrendar, aguentar esses 10 sacos. Mas arrendamos já essa de 500, que era uma terra, uma parte da fazenda que vai ser começada a plantar esse ano, que não tinha tido ainda agricultura, e ele já vai pagar para a gente 12 sacos no primeiro ano,
14 sacos no segundo e 16 a partir do terceiro. Então a pecuária tem que ser muito produtiva, senão é melhor você desocupar o pasto e transformar para a agricultura. E a gente ainda, por exemplo, como a gente está com a pecuária lá na fazenda, a nossa área, ele planta a soja, ele planta o milho, ele colhe o milho e nós colocamos o gado. Ainda já faz parte do contrato, é pouco tempo, porque é após a colheita do milho é mais já na seca, mas assim que ele colhe o milho, a gente já joga o gado por um período aí de 60, 90 dias, depende de quando a chuva vier. A chuva voltou esse ano passado, por exemplo, nós fomos muito felizes com o tempo lá, o agricultor foi feliz porque choveu o dia 1º, mas para nós não foi bom que nós tivemos que tirar o gado mais rápido. Mas foi muito bom que agora ele também vai desocupar mais rápido, porque já tem milho praticamente salvo lá, já granando, todo mundo, quer dizer, por quê? Porque eles plantaram mais cedo, vão colher mais cedo, automaticamente vão liberar a palhada um pouco mais cedo. Então, são feitas 3 safras nas terras do Mato Grosso, são terras muito produtivas, que planta soja, milho e depois vem o gado fazer o último trabalho, né? Perfeito. E é bem isso, né? Se o pecuarista não se atentar para os custos, a pecuária tem sim o potencial de ser lucrativa, de competir, eu digo competir assim, de se equiparar com os valores da agricultura, mas tem que ser bem trabalhada realmente. Como nós temos um acompanhamento de uma empresa, a nossa fazenda passou a ser bem produtiva, mas esse ano nós atingimos na pecuária 15 sacos de soja. Quer dizer, a gente recebe 10 e a pecuária nos deu 15. Mas só que você tem que ter o gado, você tem que ter a máquina, você tem que trabalhar. E você pode receber 16 só com a terra, e a cada ano que passa, a sua terra vale mais, porque ela vai ficando melhor. Que agora, e ainda nós temos uma coisa muito importante, que pode acontecer já a partir do ano que vem na nossa região, que é a entrada do algodão. Esse ano já foi feito está sendo feito um experimento e nós temos certeza que vai dar certo, porque já foi plantado algodão na região há 12, 13 anos atrás, o resultado foi muito positivo já naquela época e agora com novas tecnologias nós temos certeza. Aí o que vai acontecer? Vai valorizar mais ainda as nossas terras da nossa região, ou você melhora ou você desocupa. Essa é o lema do negócio. Vai ficando cada vez mais competitivo, né? Cada vez mais competitivo. Seu Aldo, mais uma vez vou pedir um tempinho para o senhor. Nós vamos agora para o quadro Pecuária News, para justamente ficar por dentro aí das principais notícias, dos destaques do setor da pecuária. A China volta a suspender frigoríficos brasileiros. A medida de suspensão começou a valer no último sábado, dia 16, onde 4 plantas frigoríficas de 3 empresas que exportam carne bovina brasileira para a China foram afetadas com a decisão. As plantas da JBS em Barra do Garça, Mato Grosso, Marfrig em Várzea Grande, também em Mato Grosso, e Promissão, São Paulo, e da Natura Frig em Pirapozinho, São Paulo, estão impedidas de exportarem para a China, pois, segundo a Administração Geral de Aduanas da China, foram encontrados traços de Covid-19 em embalagens externas de carne bovina das respectivas plantas frigoríficas em lotes enviados para a China. Só este mês é a segunda vez que a China suspende plantas frigoríficas brasileiras. No último dia 8 de abril, a China suspendeu as importações de 2 unidades brasileiras de carne bovina e uma de ave. Essa proibição envolveu unidades de carne bovina da JBS em Goiás e da Marfrig no Mato Grosso e uma unidade de frango em São Paulo. As novas suspensões têm duração de 1 semana. A Rússia envia fertilizantes ao Brasil. Pelo menos 24 navios transportando 678 mil toneladas de fertilizantes vindo da Rússia devem chegar ao Brasil nas próximas semanas. Apesar das sanções impostas pelo Brasil à Rússia por conta da guerra contra a Ucrânia, as relações comerciais, pelo menos no que diz respeito ao fornecimento de fertilizantes, parecem não terem sido afetados. Dos 24 navios envolvidos no acordo, 11 já saíram do país depois da guerra. O último, um navio carregando cloreto de potássio,
saiu dos portos russos em direção ao Porto Brasileiro de Vitória, no Espírito Santo, no último dia 4 de abril. Um comerciante de fertilizantes disse que os acordos ainda são possíveis, já que unidades estrangeiras de empresas russas continuam atendendo pedidos, enquanto bancos não afetados pelas sanções ocidentais processam os pagamentos. Bom, seu Aldo, a gente está encaminhando para o final da entrevista. Eu queria mais uma vez agradecer o tempinho que o senhor disponibilizou para vir conversar com a gente aqui e deixar o espaço para o senhor dar as considerações finais. Se quiser dar algum recado para o pessoal de casa, para o nosso público, fique à vontade. Leonardo, a gente sempre teve muita dificuldade para falar, mas como presidente de uma entidade, a gente sente na obrigação de não fugir da rinha. Perfeito. Então nós estamos aqui. E eu sinto muito orgulho de ser presidente da Nelore, sinto muito orgulho de ser pecuarista, porque eu tenho uma história da pecuária muito importante. Meu pai era um pequeno produtor, meus avós, eu sou neto de pecuarista, agricultores. E eu trabalhei na minha vida, dos 13 anos aos 20 anos, como funcionário, e dos 20 anos em diante, nós estamos com 52 anos de pecuária. Então, e nós temos muito orgulho e queremos falar a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Nós acompanhamos aí, o caso eu te contei, a história do Marfrig. Eu até não sabia que eles tinham 4 mil funcionários aqui em Várzea Grande. É uma empresa muito forte e que ela não parou nem um dia pelo Covid. E isso foi o agronegócio, a pecuária, o agricultor também não parou. Então foi uma coisa que praticamente segurou a economia do nosso país e ajudou a alimentar o mundo. Então eu sou muito orgulhoso de ser pecuarista, pertencer à Nelore, no momento, ser presidente da Nelore e ter participado desse trabalho de todos os pecuaristas, agricultores do nosso Brasil, do nosso Mato Grosso, desse estado maravilhoso. Você sabe que o Mato Grosso é um estado tão bom que eu falo que aqui é tão bom que, por exemplo, se nós estamos, tem uma descida e uma subida, nós estamos na descida. Se está ventando, nós estamos a favor do vento, porque a natureza está a nosso favor. E se nós estamos num rio, nós estamos de rio abaixo, porque nós estamos sempre a favor. A natureza sempre esteve a favor do Mato Grosso e veio uma turma que veio de fora do Brasil trabalhar e fazer essa potência para o Mato Grosso. Tudo que o Mato Grosso entra, ele chega em primeiro lugar, pela qualidade desse pessoal que vieram para cá, a qualidade da terra e também porque o meio ambiente, a gente sempre cuidou do meio ambiente, nós somos tratados como destruidores, mas, na verdade, nós zelamos. Eu, por exemplo, tenho uma área de 9 mil hectares de reserva. Até agora está surgindo uma coisa muito importante, que eu acho que você pode até pegar uma entrevista nesse sentido, é a questão do gás carbono, né? Então, do metano, que nós temos um crédito tão grande que, em vez da gente ser pichado, nós temos que receber, porque não é justo você tem uma área grande lá na sua fazenda, você ter que olhar ela, evitar o fogo e ainda sustentar esse gás para o metano para o mundo e você não receber nada. Eu acho que está chegando o momento, tem que bater nisso, porque a gente preserva e tem que receber, porque nós estamos preservando para o mundo. E isso é muito importante. A gente não importa disso. Agora, você preserva para o mundo e ainda é considerado um mau elemento, um desbravador, sendo que a gente está fazendo o bem para o nosso Mato Grosso, para o nosso Brasil e até pelo mundo. Meu, muito obrigado, estamos à disposição. Toda vez que a gente for chamado, nós vamos aqui tentar dar o recado com muito prazer. Seu Aldo, o prazer é todo nosso, a satisfação é toda nossa. Com certeza o senhor vai precisar voltar mais umas 3 vezes aqui para a gente falar de todos os assuntos. Muito importante que a gente pode deixar para uma próxima oportunidade é essa questão da comunicação no agro, que eu sei que a Nelore trabalha bem isso, né? Tem se envolvido com mídias sociais, com redes sociais, mas e justamente posicionar o produtor do lado certo do negócio. O cara que protege. A gente perdeu em algum momento essa imagem, porque eu até quando era criança
tinha essa imagem do produtor que cuidava, que era ele que fazia parte do campo, que sabia lidar com a vegetação, com os animais. E em algum momento a gente se perdeu disso, precisamos recuperar essa imagem. Então o senhor já fica o convite aqui para retornar e a gente contar um pouco mais dessa história. É muito importante, né? Preservar, mas ser valorizado porque preserva. Perfeito. E não ser pichado, né? Como um destruidor. Né? É mais um mercado que o Brasil pode ser campeão também. Eu acho que é certeza, isso vai estar chegando com força e tenho certeza que vai dar certo. Perfeito. Xodó, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E o programa Porteira Aberta vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa ou qualquer outra entrevista, é só acessar o canal agroplus.tv. Lá tem todas as entrevistas do Porteira Aberta e de outros programas da nossa grade para você conferir na íntegra. Nós ficamos por aqui, eu te espero no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui no programa Porteira Aberta. Até lá!